Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência de sempre. Estamos entrando no ar através do canal 14 em Recife, região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify da Rede Brasil. Compartilhe nossos links nos seus grupos de WhatsApp. Nos ajude a propagar o conhecimento da Palavra de Deus. Hoje iremos estudar a 9ª lição com o tema Resistindo à Tentação no Caminho. E para comentar esta lição, está conosco o evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. Pai do Senhor, pastor Jackson. Está conosco também o presbítero, o irmão André Santos. Pai do Senhor, irmão André. A paz do Senhor, pastor. E também dirigente ali da Escola Dominical em Novo Benfica. E está conosco também o diácono e professor ali da Estiadeb, irmão Ramon, que também é dirigente de uma escola, né? Sim, senhor, gente da escola em Caetés Apipuco. Caetés Apipuco. Seja bem-vindo, irmão Ramon. Amém, pastor. Paz do Senhor. Nesta lição, veremos que o crente é desafiado cotidianamente a abandonar a sua fé em Cristo. Pontuaremos como ocorre a tentação e como nosso Senhor lidou com essa situação. Aprenderemos que a resistência à tentação requer o firme posicionamento contra o pecado e o compromisso com a prática da palavra de Deus. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo desta semana? Sim, pastor. Diz assim o texto áureo: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Presbítero André, o senhor poderia, por favor, ler a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática nos diz: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Irmão Ramon, o senhor poderia, por favor, ler os objetivos da lição desta semana? Sim, senhor, pastor. Primeiro é conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. Segundo é mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. E terceiro é apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Acompanhe conosco. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a 9ª lição, que tem como título Resistindo à Tentação no Caminho. Semana passada nós estivemos estudando a lição de número 8, que teve como título Confessando e Abandonando o Pecado. E naquela lição nós aprendemos sobre a confissão de pecado, a definição bíblica de confissão de pecados, aprendemos sobre os perigos do pecado não confessado, foi feita aqui uma exposição, e concluímos
a lição, aprendemos a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração, confessando o pecado a Deus e alcançando cura e restauração. E dando continuidade ao assunto do trimestre, esta semana nós estamos estudando, melhor dizendo, a lição 9, que tem como título Resistindo à Tentação no Caminho. E aí, só a título de retrospectiva, né, nós estamos estudando a lição que tem como título geral A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então, nós temos um caminho, iniciamos na lição 1 sobre o início da caminhada, falando sobre o novo nascimento, e aí o autor vai fazendo este percurso, delineando todas as problemáticas, as dificuldades e necessidades que precisamos estar atentos a continuar perseverando neste caminho até chegar ao nosso destino final, que é o céu. E neste percurso nós temos aí a tentação. É claro que tivemos uma lição específica falando sobre os inimigos do cristão, nós aprendemos sobre os inimigos do cristão, o mundo, a carne e o diabo, mas especificamente esta semana nós estaremos trabalhando sobre este tema tentação. E a tentação é algo intrínseco à natureza humana, somos tentados tanto por nossa natureza decaída, e aí poderíamos até relembrar aquilo que estudamos quando falamos sobre o inimigo do cristão, a carne, mas também somos tentados externamente com o agente Satanás, que também provoca a nossa natureza de pecado, nos levando e querendo nos conduzir à consumação do mesmo e, consequentemente, à nossa destruição. E esta semana é importante que você, professor, possa dar uma revisadazinha na lição que foi trabalhada os inimigos do cristão, dar uma revisão, sobretudo nas bases textuais que são colocadas pelo autor da lição, que podem e com certeza lhe ajudarão e muito na exposição da lição desta semana. Então, evangelista Alessandro, resistindo à tentação no caminho. E antes de iniciar este comentário, evangelista, uma coisa que é importante fazer uma pontuação é que nós temos aqui o nosso textuário. Eu queria, por favor, colocasse em tela o nosso textuário. Está em Mateus 26 e 41, aí é claro a tradução que está sendo utilizada aí ao meio da revista corrigida. Então nós temos aí, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí algumas pessoas, por não entenderem o contexto desse texto, aí dizem assim, então eu preciso orar e vigiar para que eu não entre em tentação. Então quer dizer que existe algum momento em que eu possa me livrar da tentação, porque se eu orar e vigiar, algumas pessoas fazem essa leitura, né? Claro, não considerando o contexto. Diz assim, então se eu orar e vigiar, diz assim, orar e vigiar para que não entreis em tentação. Aí diz, então se eu orar e vigiar, então consequentemente eu não vou entrar em tentação. Só que a gente sabe que esse termo aí na corrigida, não entreis em tentação, claro que a gente vai para o contexto, a gente entende, compreende perfeitamente que é não cair em fraqueza, mas esse termo aí, se não tiver cuidado, de repente as pessoas podem entender que existe um momento na vida do cristão que, se ele viver uma vida de intensa vigilância e oração, ele nunca passará por tentação. Pastor, essa interpretação que infelizmente paira de forma muito forte em nosso meio, é uma interpretação bem fraca hermeneuticamente falando, porque nós temos como olhar para exemplos de pessoas na Bíblia que estavam em pleno jejum e oração e foram tentados. O próprio Jesus. O texto diz, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Veja bem. O capítulo 3 diz que o Espírito Santo desce sobre ele, e no capítulo 4 diz que ele estava cheio do Espírito, não é? Inclusive Lucas, escrevendo lá seu livro de Lucas, vai dizer que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo
para fazer os prodígios e maravilhas que ele executou. Então, Jesus é a prova de que alguém, mesmo cheio do Espírito Santo, ele pode ser alvo de Satanás, não é? E nós temos exemplos, não só na pessoa de Jesus, mas o próprio Paulo também, né? Ele foi alvo de flechas, de lanças, de dardos do maligno, tanto é que a partir da sua própria experiência, ele escreve o texto magno que é sobre a armadura de Deus, falando do capacete, da salvação, ele fala do escudo, da espada, do calçado. Então, dizer que alguém que está vigiando e orando não vai entrar em tentação porque está na prática da santidade, da oração e do jejum é interpretar mal. Eu acho que o senhor acertou muito bem quando o senhor falou sobre o verbo em 3. Na nossa versão, na corrigida, que é a versão majoritária, assembleana, existem algumas palavras que são melhor entendidas em outras traduções, não é? A expressão em 3 aqui poderia ser substituída sem nenhum problema por cair em tentação, não é? E não entrar. Entrar a gente pode. Por exemplo, quando nós olhamos para a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é um documento que a gente sempre está utilizando aqui, pastor, o senhor sempre tem instruído a gente a fazer isso, no capítulo 9, fala sobre o pecado e suas consequências. E vai dizer nesse capítulo de forma muito clara que depois da queda lá no Éden, todos os homens, eles são atingidos, eles são alcançados, através da queda, por essa natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, a gente vai falar um pouquinho sobre nessa lição, apesar de sermos regenerados, ela não deixou de existir. Ela está amortecida lá, mas ela não deixou de existir. Por isso que Paulo fala aos Colossenses, dizendo que nós devemos mortificar, não é, as obras da carne. Então, alguém pode estar em pleno jejum, em plena oração, isso não significa dizer que ele não vai ser alvo do diabo. Agora, obviamente, que o jejum, a prática do jejum de oração, serve como uma ferramenta no âmbito espiritual, a gente vai tratar isso nessa lição, para vencermos. Mas não significa dizer que estamos imunes, que estamos numa bolha. Até porque, pastor, seria o inverso também verdade, se isso alguém dissesse, é assim. Alguém, por exemplo, que não ora e não jejuma, não entra em tentação. Seria o inverso, né? Então, eu acredito que é mais uma questão de tradução e, por isso, uma interpretação equivocada. E por falar em tradução, tenho aqui 2 traduções, por exemplo, a tradução da NAA, Nova Almeida Atualizada, ela diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas é na versão NVT, nova versão transformadora, isso. Aqui em Mateus 26 e 41 diz assim: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então, é por isso que nós sempre aqui recomendamos aos professores de escola que no momento da preparação de sua aula, tenha em mão sempre, aí pelo menos se você puder, no mínimo aí 3 versões da Bíblia diferentes, que ajuda muito na compreensão do texto. Por exemplo, nós temos a revista corrigida, que é o texto padrão de nossa igreja aqui no Brasil. Nós temos o segundo texto aprovado pela CGADB, que é o da NAA, Nova Almeida Atualizada. E aí é importante que, além dessas versões, dessas traduções, você tenha também uma NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, ou uma NVT, nova versão transformadora, ou uma NVI, nova versão internacional. Então, são versões que estão no mercado, tem uma linguagem atualizada e que facilita muito a compreensão do texto bíblico. Então, vamos agora para o mapa mental. Nós temos aí, evangelista, aí a síntese, né, de tudo que nós vamos estudar esta semana. Eu queria que o senhor pudesse ler e pudesse comentar alguma coisa. Pois não, pastor. Então, como sempre fazemos aqui, não é, seguindo a sua orientação, esse mapa, ele é um resumo da lição, ele apresenta de forma sintética aquilo que vai ser tratado em cada tópico, né? A base do assunto de hoje, a temática central é sobre santidade, até porque a vida de santidade, ela fecha a porta para a prática do pecado, consequentemente, fecha a porta para a prática de cair na tentação. Então, em primeiro lugar, vai ser conceituado a tentação e veremos que essa tentação, ela circunda também aí na área humana, não é?
será dito o conceito bíblico de tentação, porque existe o conceito da palavra positiva e negativa, né? Veremos isso. As duas vias da tentação e a tentação como um fenômeno humano, não é? Nós somos tentados por aquilo que nós desejamos, a concupiscência da carne. Então, é um aspecto humano também. Em segundo lugar, mostrar que o Senhor Jesus também, ele serve como um paradigma, como um exemplo em relação à tentação, porque ele foi tentado como ser humano, não como Deus. Como Deus ele não seria tentado, nunca foi, mas como ser humano sim. Veremos que a aprovação do Senhor Jesus ela serve como exemplo. As áreas que Jesus foi tentado, será estudado aqui, inclusive são áreas que também se coincidem com as nossas, e como Jesus venceu essa tentação, o que foi que ele utilizou, não é? Será pontuado. E por fim, pastor, apontar que devemos resistir sempre à tentação. Nós somos sempre tentados, porque somos seres humanos, já falei aqui sobre a natureza caída, mas nós temos como, através do livre-arbítrio, rejeitar essa tentação. O homem é dotado de livre-arbítrio, ele pode dizer sim ou não, não é? E, por fim, aqueles que infelizmente caíram e cederam à tentação, veremos que não está nada perdido. Ainda há tempo de se arrepender e voltar para o caminho. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, irmão André, nós temos aí a palavra-chave da lição, que é a palavra tentação, que é a palavra que é a base de onde vai ser abordado todo o ensinamento. E aí nós temos a tentação e sua esfera humana, o Senhor Jesus e a tentação, e nós temos aí a próxima que é resistindo à tentação. 1 Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. E esse texto é bastante elucidativo para entender o nível de tentação, de fato, que ninguém na vida será tentado além daquilo que ele pode suportar. Perfeitamente, pastor. Eu acredito que o texto de 1 Coríntios 10:13, na realidade, ele é um texto consolador, não é, para todo crente em Cristo Jesus, porque nós sabemos, e é evidente pela Bíblia Sagrada e pela nossa experiência empírica, né, pelo nosso empírico no dia a dia, de que todo crente ele é tentado, todo crente ele é abordado de maneira incisiva nas suas dificuldades, nas suas provações, naquilo que é de nossa natureza, tendo em vista de que nossa natureza é pecaminosa, como já foi ressaltado aqui pelo evangelista Alessandro Barreto. Então, este texto, na realidade, é um texto que deixa claro o fato de que nós seremos tentados. O Paulo diz, não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas Cristo, o nosso Deus, ele nunca vai deixar com que a gente exceda o limite, digamos assim, né? Nós temos um limite em certo ponto, se não fôssemos pensar, existem momentos em que nós, trazendo para o ponto de vista prático, né, e para você que vai dar essa lição no domingo, vai explanar essa lição no domingo, quando for trazer para o contexto prático, lembrando de que todos nós, inclusive quem vai falar, né, todos nós que estamos falando, somos tentados e temos o nosso limite máximo ali da nossa tentação. Mas existe, é claro, um escape, existe uma possibilidade de saída, que é justamente no momento em que nós estamos revestidos do Espírito Santo, nós estamos buscando a Deus, nós estamos com a nossa vida consagrada inteiramente ao nosso Deus, como é bom frisar, não é? De que não é por causa disso que não seremos tentados, né? Mas sim de que poderemos fugir da tentação, poderemos resistir à tentação justamente por causa disso. Que foi assim que aconteceu com Jesus, como foi bem frisado pelo evangelista Barreto, ele estava cheio do Espírito Santo. Mateus, no capítulo número 4, se a gente puder só pontuar aqui, o versículo número 1, diz inclusive de que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. A versão corrigida menciona isso, né? Ou seja, além de ser cheio do Espírito Santo, Jesus era conduzido pelo Espírito Santo. Alguém poderia dizer, ora, se nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, obviamente não seremos
conduzidos à tentação, o que seria um engano, né, nesse sentido. É que nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo, mesmo em meio às tentações. Né? Na realidade, é isso que o texto ele denota aqui. Não é? Nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo, mesmo em meio às tentações, inclusive seremos conduzidos ao momento em que poderemos escapar destas tentações. A lição deixa muito claro e menciona o caso de José, por exemplo, que correu, que fugiu, não é, mesmo em meio à tentação, e tantos outros, né, que foi-lhes oferecida a possibilidade do pecado, foram tentados, não é, como o caso de Daniel, por exemplo, tinha um reino, estava longe do seu ambiente comum, do ambiente que lhe era confortável e favorável. No entanto, ainda assim, ele permaneceu fiel, ele permaneceu firme, ele resistiu às tentações. Poderíamos citar alhures aqui no texto sagrado, momentos em que vemos a resistência através daquelas janelas que são abertas, digamos assim. Para traduzir para o termo da informática, né, o pop-up. Né, é aquela janela que aparece de repente na nossa tela, e aquela janela funciona como escape, né? Aquela janela funciona como saída. E aí o texto sagrado é muito claro quando demonstra de que todos nós seremos tentados, mas em meio à tentação, sendo fiéis ao Espírito Santo de Deus, ele nos conduzirá para a saída desta tentação. E pastor Nando Jackson, o texto ali, ele não foi até o final, mas o próprio versículo diz, não é? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Mas não parou aí. Aí o texto diz, antes, o que é que Deus vai fazer? Com a tentação, ele dará também o escape para que possais suportar. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, assim sabe o Senhor Deus livrar da tentação os piedosos. Perfeito. Então a tentação ela é suportável e temos o auxílio do próprio Deus nos livrando também quando chega o nosso limite. E aqui na Nova Almeida Atualizada diz assim, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, a tentação, ela tem o seu limite de atuação. E essa lição, irmão Ramon, ela é bem pertinente, né, porque existem pessoas que às vezes pensam o seguinte, olha, eu agora sou nascido de novo, agora sou nova criatura em Cristo Jesus, e por ser nova criatura em Cristo Jesus, acham que de repente não vão ser mais tentados, porque a natureza humana foi, na mente destas pessoas, destruída. Então ele não vai sentir mais desejo pelo pecado, ele não vai sentir mais desejo por aquilo que ele antes desejava, né? Porque ele disse agora em Cristo Jesus tudo passou, e a gente tem visto, principalmente naquela lição que nós estudamos sobre os inimigos do cristão, foi a lição de número 5, nós aprendemos de que isso de fato não ocorre, porque quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós passamos a receber de Deus uma nova natureza em Cristo. Entretanto, esta natureza passa a conviver dentro do mesmo corpo com a antiga natureza. E nas palavras de Paulo aos Gálatas 5:17, ele vai dizer, elas vivem em constante disputa, em constante briga. Batalha. Então, a ideia de que eu, como crente nascido de novo, não vou ser tentado é uma falácia. E também a ideia de que eu vou receber uma tentação tão grande de que eu não possa suportar também é uma falácia. Porque o texto deixa claro, você vai ser tentado dentro da sua natureza humana. Porque a tentação é humana. Você vai ser tentado dentro da natureza humana, porque ninguém pode tentar a Deus, né? Ninguém pode tentar a Deus. Você vai ser tentado dentro da natureza humana. Então o texto deixa claro, você vai ser tentado dentro da natureza humana, tem um escape, e um escape de Deus. E esse escape cabe a nós. Na fala aqui do irmão André, cabe a nós
relembrarmos os princípios que aprendemos lá na lição de número 5, para que estejamos sempre de olhos abertos, vigiando, para que não caiamos na tentação. Perfeito, pastor. O senhor frisou aí, e os demais evangelistas, o presbítero, eu gostei muito porque, principalmente numa fala do senhor, que muitas das pessoas pensam que após se tornar cristão, ter o Espírito Santo, se tornar membro da igreja, etc., vai pensar que não passa por tentação. E eu queria, se o senhor permitir, ler o que Tiago fala na sua Epístola Universal, no capítulo de número 1, versículo de número 2, Tiago escrevendo, não é você que está em sua casa, se puder também acompanhar, abrindo a sua Bíblia, não é? Tiago, capítulo 1, versículo de número 2, diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. E a palavra tentações aí está se referindo a provações, não é? E eu acho, feita a sua fala, pastor, tem muitas das pessoas que pensam que só porque agora se tornou cristão, é membro da igreja, tem o Espírito Santo e ele não passa mais por tentação. O evangelista citou algo que eu gostei muito, não é? Que o próprio Jesus, ele estava com o Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo. E ele foi levado ao deserto, que Mateus vai dizer 40 dias, e Lucas, no capítulo 4, versículo 1, 2, vai dizer que foram os 40 dias de tentação. E Satanás continuou tentando o Senhor Jesus. E isso é fato, evangelista, que Satanás, como qualquer outra pessoa, e melhor do que qualquer ser humano, compreendeu perfeitamente a humanidade de Cristo. Isso. Tanto o é que ele elaborou um projeto, um pacote de tentação intensa. Não quer dizer também, e é uma coisa que é preciso esclarecer ao professor que nos assiste, não quer dizer que Jesus foi tentado somente durante esses 40 dias. O irmão Ramon falou, né, Mateus falando 40 dias, e aí Lucas vai e diz assim, esses 40 dias ele foi tentado todos os dias. Então houve uma tentação intensa durante 40 dias, todos os dias. E a Bíblia diz, Lucas, o evangelista Lucas, que eu acho interessante aqui, o evangelista Lucas, capítulo 4, ele dá uma informação muito interessante, ele diz assim, versículo 13, 4 e 13 de Lucas, diz assim, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Ou seja, isso deixa claro de que não foi apenas os 40 dias, os dias que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado durante toda a sua vida, mas de maneira mais intensa, de maneira assim, vamos dizer, mais concentrada, foram esses 40 dias em que ele estava jejuando, e todos os dias dos 40 dias. E o texto, e Lucas deixa claro o seguinte, ele disse, olha, ele afastou-se de Jesus, que perdeu aquela batalha. Ele viu que não conseguiu. Mas não ganhou a guerra, ele não desistiu da guerra. A corrigida diz por algum tempo. Isso, ele perdeu aquela batalha, mas ele diz assim, eu vou me reelaborar para voltar a atacar Jesus de novo, porque ele diz assim, até momento oportuno. E aí eu lembro do que nós estudamos aqui, quando Paulo vai lá aos Efésios, aqui é Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz assim, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, aí nós vimos que ciladas, termo grego metodeia, que é o mesmo de método, de metodologia, ou seja, Satanás, ele procura pensar, planejar, organizar um ataque. Quando ele não consegue derrubar, como no caso de Jesus, ele volta, repensa novos métodos, novos caminhos para promover outro ataque. Então, a tentação de Satanás, ela se dá em casos esporádicos, vamos assim dizer. Não toda hora, todo instante, todo momento. Mas em relação à nossa natureza decaída, é todos os dias. Com certeza, pastor. Esse texto que o senhor citou, do capítulo 4 de Lucas, versículo 13, tem um texto paralelo a ele, que é Lucas também, capítulo de número 22, versículo 28, quando Lucas diz assim, a voz de Jesus falando, né? Ele diz assim, e vós sois os que tendes permanecido comigo, ele está falando dos discípulos, nas minhas tentações.
Observe que Jesus disse que os discípulos também foram tentados. E Jesus coloca aqui no plural, nas minhas tentações. Então, como o senhor disse, Jesus foi tentado em todas as esferas, não é? Quando eu digo nas esferas, eu falo no seu sentido humano da coisa, não é? No seu emocional, nos seus desejos, nas suas volições, nas suas necessidades. Jesus estava com fome, pastor, quando foi tentado ali. E, obviamente, que Satanás vai oferecer a ele aquilo que ele estava precisando, que era pão, não é? Aqui, ó, transforma essas pedras em pães. Então, Jesus, ele passou pelo processo da tentação, e essa expressão de Lucas 28, do capítulo 22, versículo 28, nas minhas tentações, nós entendemos de que todas as áreas, na esfera humana, Jesus foi tentado pelo diabo. Isso aí o escritor aos Hebreus vai dizer em 4:15. E ele diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Pronto, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, que foi esse texto que o senhor acabou de falar, corrobora com o que Lucas escreveu, mas o mesmo escritor aos Hebreus, ainda antes do capítulo 4, no capítulo 2, versículo 18, veja o que ele diz, ele está se referindo aqui ao Senhor. Ele diz assim, olha, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, diz assim, padeceu. Padecer aqui não é ceder ao pecado, é sofrer. Porque a tentação, ela traz um sofrimento, de alguma maneira, não é? Há uma resistência. É claro de que Jesus, diferente de nós, não tinha natureza pecaminosa. Nós sabemos disso. Eu vou citar mais uma vez aqui a declaração de fé, porque é um instrumento que a gente sempre está utilizando na escola dominical, ao lado da Bíblia e não em substituição a ela. Na página de número 50, ele vai falar sobre a humanidade de Jesus. E nessa humanidade vai mostrar de forma claríssima, pastor, que assim como o ser humano, ele, no seu aspecto físico, no seu aspecto intelectual e no seu aspecto espiritual, são as três áreas da tentação que Jesus sofreu. Eu vou voltar a dizer, físico, intelectual e espiritual. Nessas três áreas, Jesus sofreu como qualquer um de nós, mesmo sem ter a natureza pecaminosa, porque aqui foi uma tentação externa. Nós temos, além da externa, obviamente, a interna, porque nós temos, diferente de Jesus, a natureza caída. Então, óbvio que Jesus sofreu, mas ele resistiu, e nós vamos ver no decorrer da lição como ele resistiu, né? Ministro, pastor, se o senhor me permite, apenas corroborando a fala, inclusive sobre essa questão de Jesus ter sido tentado e padecer e sofrer com isso, Mateus, capítulo número 16, versículo número 22, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, isso Pedro falando para Jesus, né? De modo nenhum te acontecerá isso, de maneira que Jesus responde a ele. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Veja que ele sofre, ele sente o momento em que Satanás usa a boca de Pedro no intuito de tentá-lo a desistir do projeto, a desistir do plano, a desistir do objetivo final. E que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Dos homens. Então, ele estava falando com todas as letras aqui que você está tentando me tentar como homem, mas eu vou até o final num propósito que Deus estabeleceu para a gente. O irmão Ramon está querendo falar, mas segura aí que o nosso tempo aqui estourou. Nós estaremos voltando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 9ª lição, que tem como título Resistindo à Tentação no Caminho. E no bloco anterior nós estivemos falando, dando uma rápida introdução sobre a palavra tentação, a tentação de Jesus, citando alguns textos, e o assunto estava tão gostoso, né, que o irmão Ramon queria falar e eu interrompi, mas pode falar, irmão Ramon. Amém, pastor. Rapidamente, não é só corroborando, né, com o que os irmãos já têm falado muito bem, não é? Mas, voltando, né, o texto de Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 18, falando sobre a tentação, né, que a gente vê ali, a tentação humana que foi de Cristo. Mas o que me chama a atenção, aí me permita agora eu aplicar, não é? Que diz, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, ele padeceu. O evangelista falou muito bem que o padeceu aqui é o sofreu. Então, o texto, o escritor anônimo aos Hebreus está dizendo que o que a gente passa, Jesus passou. E, para mim, a chave do versículo é
ele pode socorrer aos que estão sendo tentados. Então, me permita, pastor, eu fazer essa aplicação, não é? Por mais que nós somos tentados, mas resistindo, que é o fugir, Deus também passou por isso, Jesus passou por isso, né? Então ele pode socorrer aquele que está aí, você que está na sua casa, passando por algum tipo de provação, passando por algum tipo de tentação. O segredo é resistir e nem se preocupe que o livramento ele chega. E uma coisa que é interessante e pontuar, irmão Alessandro, é que é o seguinte, por exemplo, a palavra padecer ali, por não observar diretamente o contexto, alguém pode entender que Jesus caiu em tentação. Só que ali a ideia é que ele sofreu a tentação. É como o texto que foi lido aqui pelo irmão Ramon, em Tiago 1 e 2. Tiago 1 e 2. Leia aí na corrigida. Na corrigida diz. Corrigida, Tiago 1 e 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Veja, caírem em várias tentações. Aí a pessoa não entende o contexto, aí acha que diz assim, quer dizer, uma pessoa pecou, se alegre porque você pecou. Só que a palavra traduzida aí por tentação provações, é a mesma palavra que pode ser traduzida por provações. Aí na Nova Almeida atualizada, aí a importância de se ter outras versões, né, para corroborar e somar ainda mais na compreensão do texto. O escritor vai dizer o seguinte, aqui na Nova Almeida atualizada: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias tentações. Então, passar por várias tentações, ou por várias provações, melhor dizendo, por várias provações. Então, é muito diferente do que cair em tentação. Não, na verdade, é passarem por várias provações. Vamos agora para a tela principal, por favor. Nós temos aí a tentação e sua esfera humana, conceito bíblico de tentação, duas vias da tentação e tentação, fenômeno humano. Vamos para a próxima tela, por favor. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler aí, por gentileza? Pois não, pastor. Diz assim, que na Bíblia 3 palavras aparecem para conceituar o termo tentação. A primeira é a palavra hebraica massá, que significa teste, significa provação. E aí tem alguns textos, como Deuteronômio 4:34 e outros mais. Os Salmos 95, verso 8, diz que o povo foi provado no deserto, né? A segunda palavra e a terceira são agora palavras gregas, respectivamente, que são a palavra peirasmos, que é a palavra teste, que é a palavra prova, que aparece 25 vezes no Novo Testamento, inclusive é o texto que o diácono Ramon falou, né? Leu. Eu diria que essa é o aspecto positivo da palavra tentação, né? E depois tem o verbo peirazô, que é agora testar, se submeter à prova, que aqui temos textos como João 6, versículo 6 e Gálatas 6 também, ocorrendo aproximadamente aí 36 vezes. Então, pastor, eu acredito que ficou bem claro. Agora, esse texto de Tiago, se o senhor permite, já que a mesma palavra ela pode ter conotações diferentes por conta da polissemia das palavras, né? O termo, versículo 2, fala sobre várias tentações, mas no versículo 12 do capítulo 1 de Tiago, diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Aí a tentação aqui já não é a mesma tentação do versículo 2, porque o versículo 2 é no aspecto positivo. Deus, olha aqui, ele permite com que sejamos provados por uma finalidade. Nós temos aí Jó, por exemplo. Jó foi provadíssimo, não é? Então, essa aprovação aqui é no sentido positivo. Agora, no sentido negativo, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Essa tentação aqui, a expressão aqui, é no sentido negativo, a tentação da carne. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, veja que a palavra tentação aqui já é diferente, a conotação, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, são dois textos que aparecem a mesma palavra, peirasmos, mas com sentidos diferentes. É como a palavra cosmos. Cosmos pode representar o mundo, o universo, mas pode representar também pessoas, não é? Então, neste caso aqui, nós podemos dizer, pastor, que para a aplicação do termo da lição é no sentido do versículo 12, não é? Tentação no aspecto negativo. E aqui no 2 fala motivo de grande alegria
passarem por várias provações. Isso. Só que o passar, uma coisa é passar por várias provações, e aqui o texto fala, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança. E aí o versículo continua dizendo assim, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a tentação é ponto pacífico de que todo ser humano sofre tentação, o crente em destaque. Por quê? Porque ele tem as duas naturezas, ele tem a nova natureza e ele tem a antiga natureza, e Paulo diz, essas duas naturezas estão em constante conflitos. Então vamos para a próxima tela, por favor. Próxima tela, nós temos aí a tentação, as duas vias da tentação, o diabo e aí os vícios da alma humana. E, irmão André, então nós temos aí um dos agentes da tentação, nós temos aí o diabo. Claro que assim como Jesus é um agente externo, e aí lembrando aqui só que o evangelista falou, a tentação nossa é diferente da tentação de Jesus. Em que sentido? Que a tentação de Jesus foi uma tentação externa. Jesus não tinha pecado, não tinha natureza decaída. A tentação de Jesus está no mesmo nível da tentação de Adão lá no Éden. Exato. Adão era perfeito, entretanto, mesmo sendo perfeito, não quer dizer que seria impecável. Tanto que Satanás tentou e Adão caiu, e com ele toda a raça humana. A tentação de Jesus foi mais externo, a de Adão externo, por isso que Paulo aos Romanos 5 vai dizer que Jesus é o segundo Adão, mas a nossa tentação, ela não só tem a dinâmica externa de Satanás, mas tem também a nossa dinâmica interna da nossa natureza. Mas o autor fala aí do diabo, né? E cita aí Gênesis 3, 1 a 5. Ou seja, ele continua ainda com sua ação tentadora, visando destruir todo o povo de Deus. Perfeitamente, pastor. Inclusive, eu gostaria de citar um texto bastante conhecido, a 1 Pedro, capítulo de número 5, o versículo de número 8, né? Só para a gente entender de que este é um dos agentes que tentam no intuito de fazer a gente perecer na nossa jornada cristã, e ele está sempre fazendo isso desde do Jardim do Éden, como foi citado pelo autor da lição, em Gênesis 3, 1 e 5, mas ele vai continuar fazendo isso, né? 1 Pedro, capítulo número 5, versículo de número 8, diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, aquele que nós estamos citando aqui, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Inclusive, ele menciona no versículo número 9, dizendo, ao qual resistir firmes aonde? Na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, ele está sendo de maneira muito clara aqui, dizendo, basicamente, que o apóstolo Pedro está dizendo é que todo mundo está sofrendo essas mesmas aflições, né? Todos os crentes em Cristo Jesus estão sofrendo essas tentações, porque o diabo, ele tem por intuito, ele tem por função, digamos assim, uma das funções dele é tentar, é colocar à prova, e a prova, como bem disse o ministro Alessandro, a prova no sentido negativo, nesse aspecto aqui, traduzido por leia-se tentação. Então, o texto está sendo muito claro, ele diz, sede sóbrios, vigiem, porque o diabo ele vai estar ao derredor, bramando como leão. Eu acho muito interessante, pastor, certa vez eu estava, muitos anos atrás, assistindo aqueles programas de animais, né, do reino animal, né, aquele Animal Planet e tudo mais, e o leão estava sendo filmado, o leão tentando pegar a sua presa, né, e aquele barulho, né, aquele rugido baixo, aquele bramido, digamos assim, do leão, e prestes a atacar a sua presa. Pedro faz uma comparação. Pedro coloca em termos de comparação e diz que, da mesma forma, o diabo nos tenta, o diabo nos ataca com as suas tentações. Já foi lido aqui também, eu gostaria de frisar, Efésios, capítulo de número 6, que é um texto que é referência
quando nós mencionamos os ataques de Satanás, as tentações que Satanás lança contra a nossa vida. Ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em certa medida, as tentações estão descritas aqui, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, e ali ele vai dizendo e vai mencionando, e ele inclusive vai dizer que nós precisamos tomar toda a armadura de Deus, resistir, estarmos firmes, porque para que nós possamos apagar as setas inflamadas do maligno. Essas setas são essas tentações que são jogadas diariamente, cotidianamente, não é, corriqueiramente, contra o nosso viver cristão. Então, você que vai passar este sentido, é bom que haja consciência de que as tentações, elas são constantes. O diabo, ele não brinca de ser diabo, digamos assim, não é? Ele não brinca de ser diabo. Então, é importante inculcar na mente do aluno de que ele vai estar passando por tentações constantemente. Já foi falado aqui que nós não vamos parar de ter essas tentações e o diabo é um desses agentes que vai continuar de manhã, de tarde, de noite, nos tentando e nos afligindo. Já foi citado Jó aqui, por exemplo, ele estava observando Jó, ele estava de olho. Dá a entender pela palavra de Deus de que ele está sempre de olho, não é, com seus agentes, com seus operadores ali, buscando o momento em que nós possamos falhar, que nós possamos cair na queda. É importante deixar isso claro, mas deixar claro também de que através da palavra de Deus, através do jejum, através da leitura bíblica, nós podemos resistir e vencer, né, as astutas ciladas do inimigo. E essa armadura, interessante que nós temos peças da armadura, que são peças de defesa, e temos uma peça da armadura, do conjunto da armadura de Deus, que é a peça de ataque. Nós temos, por exemplo, o capacete protege a cabeça, protege a mente, entendeu? Então, as setas do diabo, que muitas vezes quer destruir a mente, o capacete da salvação está protegendo. Você tem, por exemplo, o escudo da fé, que está também um instrumento de defesa. A armadura também, couraça, instrumento de defesa. Aí você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aí você tem um instrumento de ataque. E quando vemos isso, irmão Ramon, nós percebemos de que não conseguiremos nunca fugir da tentação, porque é um fato iminente, é uma realidade presente em nossa vida, mas a Bíblia nos dá elementos suficientes e remédios de como vencer esta tentação. Sim, senhor pastor, perfeitamente. Eu gostaria de começar lendo um texto que está em Hebreus, capítulo de número 12, né, falando sobre que toda caminhada cristã, ela tem os seus perigos. Né? Ninguém, já foi dito aqui, ninguém está imune a não sofrer tentação. Não é? Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, tem esse texto eu acho bastante interessante, que diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados, não é, de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, não é? Então, a palavra carreira aqui, não é? Está falando sobre luta, está falando sobre conflito, não é? E o texto está dizendo, deixemos todo o embaraço que de perto nos rodeia. Isso é algo que vai estar constante na vida do cristão. Não é passar a ser feito, já foi dito aqui pelo nosso presbítero, né, que o seu aluno, aí você, professor, o seu aluno pode, quando você falar sobre isso, ele vai dizer, ele vai se lembrar, mas eu estou passando por isso, eu estou passando. E a gente, pastor, me permita também salientar isso, que tem muitos grupos por aí que vai dizer que o que você está passando é fruto do pecado. Não, você está passando por isso porque você pecou. Não, você está passando por isso porque você não fez isso. Não, a gente tem que entender que todo mundo está sujeito a passar por isso. Então, possa ser que quando o professor esteja falando sobre isso, o aluno se lembre de algo. E o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, vai dizer que nós estamos numa carreira, não é? E
até o apóstolo aqui, também Paulo também vai falar sobre isso, aos Coríntios, etc., que é como que os Jogos Olímpicos, não é? Da antiguidade, não é? Está no esboço aí que a EBD fornece para os professores. É a corrida dos Jogos Olímpicos, né? Denota aí luta, aflição, né? E a gente pode vencer isso resistindo, pastor. Eu acho que é um dos caminhos aí, que é resistir, a gente vence essas ciladas. E me permita, pastor, mais uma vez, não é, falar aqui o que o presbítero citou, que eu achei bastante interessante, as astutas ciladas do diabo. Então, observe, ele vai tentar Adão, Eva e Adão, aonde? No jardim, um lugar de perfeição. Mas ele foi tentar lá. Quando ele conclui esse projeto, que é o primeiro Adão, então me permita só conjecturar, eu acho que possa ser que ele tenha pensado assim, foi fácil demais, agora eu vou pegar o dono da obra, que é o Jesus. Mas quando chegou perto do Senhor Jesus, por mais que Jesus ali passando, vamos dizer assim, fome, estava precisando do alimento, ele tentou, mas através da palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo passou por essa tentação. E é interessante pontuar o seguinte, que as adversidades que surgem na vida das pessoas são situações que não são necessariamente decorrentes de pecado. De forma nenhuma. Por exemplo, Salomão, escrevendo em Eclesiastes 9:2, ele diz assim: tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios, com o que não oferece, com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto o que faz juramento como com aquele que tem medo de fazê-los. Ou seja, é preciso, irmãos, e aqui abrimos um parêntese, é preciso que entendamos, hoje nós estamos vivendo um mundo que está marcado por diversas catástrofes mundiais, inclusive a catástrofe que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, e nós, como cristãos, devemos exercer piedade, devemos colocar o nosso coração, a Bíblia diz: chorai com os que choram. É um momento de nós chorarmos, é um momento de orarmos, é um momento de pedirmos misericórdia a Deus, porque nós também não estamos imunes de uma situação como essa. Eu lembro de um texto que eu acho bem interessante, um texto que está em Lucas capítulo 13, e aqui é um parêntese que nós estamos abrindo porque chegou a essa janela, né? Lucas capítulo 13, veja que texto interessante. Versículo 1 em diante diz o seguinte: naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês perecerão. Versículo 4. E quanto àqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, o texto fica claro de que a catástrofe, veja aqui, nós temos uma situação de assassinato aqui dos galileus, e nós temos uma situação natural, um acidente natural. Jesus, e naturalmente a sociedade dizia assim: olha, se a torre caiu com os 18 é porque eles pecaram. Se esses galileus tiveram o sangue misturado com o sacrifício, tiveram uma morte trágica, e esse sangue misturado com o sacrifício é porque eles fizeram algo de muito errado para isso lhe sobrevir.
Aí o que é que Jesus diz? Você acha que eles são mais pecadores? São não. Quem está dizendo? É Jesus que está dizendo. Eles não são mais pecadores porque tiveram uma morte trágica. Eles não são mais pecadores porque construíram a torre e a torre caiu e matou os 18. Ao contrário, o que é que Jesus está dizendo? Estejam preparados, porque isso pode vir sobre qualquer pessoa. Então é um momento, queridos irmãos, de nós orarmos pelo Rio Grande do Sul, orarmos pelos nossos irmãos que estão, os nossos irmãos e todo o Estado, para que Deus tenha misericórdia, para que continue levantando homens e mulheres para trabalharem, para ajudarem, para restaurar e reestruturar aquele Estado, porque foi a maior catástrofe da história do nosso país e, às vezes, algumas pessoas, por não terem familiaridade com as Escrituras e muito menos piedade cristã, saem aí pelas redes sociais proclamando de que foi Deus que destruiu por conta do pecado. É importante que se leia a Escritura. E quando a gente está familiarizado, nós estamos familiarizados com as Escrituras, irmãos, não tem como a gente reagir diferente, senão com o coração piedoso, chorar com os que choram, sofrer com os que estão sofrendo e, acima de tudo, orar por todos que estão precisando de nossa misericórdia. No próximo bloco nós estaremos comentando o segundo tópico e voltamos já já. Não saia daí. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a 9ª lição com o título Resistindo à Tentação no Caminho. Vamos agora para o segundo tópico de nossa lição. Por gentileza, aí nós temos o Senhor Jesus e a tentação. Evangelista Alessandro, a provação do Senhor Jesus, as áreas que Jesus foi tentado e como Jesus venceu a tentação. Então, por gentileza, nos traga aí uma rápida exposição. Sim, senhor pastor. Falando sobre a aprovação do Senhor Jesus, eu penso que nos blocos anteriores já foi bem apresentado isso. Ele foi tentado em todas as áreas, como ser humano, não é? E resistiu, e serve como modelo. E foi até dito aqui de que o texto de Hebreus diz que como ele passou, ele pode nos socorrer. Então, foi falado sobre o período da tentação, os 40 dias... E não foi só aqueles 40 dias, foi citado o texto de Lucas 22 e 28, que diz que nas minhas tentações, ele fala dos discípulos, né? Agradecendo ali a presença dos discípulos ao seu lado. As áreas que Jesus foi tentado, pastor, a própria declaração de fé, na página de número 50 e 51, mostra quais foram as áreas que Jesus, como ser humano, ele desenvolveu fisicamente, intelectualmente, psiquicamente, né? A nossa declaração diz que Jesus teve um desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. E para basear isso, Lucas, capítulo 2, verso 40 e depois o versículo 52, mostra esse tríplice desenvolvimento de Jesus, não é? O desenvolvimento físico, intelectivo ou intelectual, como queira, e espiritual. Ele tinha uma alma, ele tinha um espírito, não é? A Bíblia diz que Jesus tinha corpo, alma e espírito. Então, Jesus foi tentado justamente nessas áreas, pastor. Na página 51 diz assim, que em sua natureza humana, não na divina, não é? Mas na sua natureza humana, Jesus participou de nossa fraqueza. Qual fraqueza? Aí ele vai dizer fraqueza física e fraqueza emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Porque, obviamente, Jesus não herdou o pecado de Adão, ele nasceu de uma concepção milagrosa pelo Espírito Santo ali no ventre de Maria. Então, quais foram as áreas que Jesus foi tentado? Ele foi tentado emocionalmente e fisicamente, pastor. Obviamente que quando nós paramos para olhar para Tiago, por exemplo, capítulo 1, pastor, versículo 13, diz, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E como Jesus, além de ser humano, também ele era divino, na própria declaração de fé nos diz, a natureza, a dupla natureza, né? A natureza humana e divina, né? É claro que essa tentação não alcançou a natureza divina, mas única e exclusivamente a natureza humana, pastor. E os textos que o senhor falou, né? Lucas 2 e 40, isso. Diz o seguinte, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o versículo 52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura
e graça diante de Deus e diante dos homens. E aí vale ressaltar aqui que Jesus, ele não tinha a natureza decaída que nós temos. Isso. Na verdade, a natureza de Jesus era em semelhança do pecado. Isso o apóstolo Paulo nos diz isso em Romanos capítulo 8. Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 3, diz assim: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Por que em semelhança? Porque ele não tinha pecado. Em semelhança de carne pecaminosa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê, pastor? Em semelhança de carne pecaminosa. Quer dizer que ele não tinha pecado por natureza, mas tinha a fragilidade que todo ser humano possui. E aí, para você entender o que foi a tentação na dimensão e no contexto de Jesus, basta lembrar a tentação na dimensão e no contexto de Adão. Por isso que ele é chamado do segundo Adão. Então ele diz que ele foi em semelhança da carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. Assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fato que o próprio Paulo, ele vai falar em Filipenses capítulo 2, quando ele vai falar sobre o esvaziamento, né, o princípio do esvaziamento, que chamam da kenosis, né? Aí o texto diz assim, versículo 8, capítulo 2, versículo 8 de Filipenses, diz assim: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas aí o versículo 7 diz o seguinte: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha o termo, tornando-se semelhante aos seres humanos, mas por que não igual? E aí Paulo responde lá em Romanos 8,3, porque ele veio em semelhança da carne pecaminosa, ou seja, Jesus nasceu perfeito, apesar de todas as tentações, escrito aos Hebreus, a gente já citou aqui 4,15, 2,18, que ele sofreu as tentações, não teve vida fácil aqui na terra. Exato. E eu sempre digo o seguinte, o contexto que Jesus viveu era um contexto extremamente hostil, diferente de Adão. Adão estava num sistema perfeito, em plena harmonia, tanto o mundo físico como o mundo espiritual estavam em plena harmonia, e ele teve a tentação externa, e aí caiu. Jesus veio no mundo, já estava o pecado generalizado, todas as áreas, e aí Jesus é tentado, Adão foi tentado no fruto da árvore, Jesus foi tentado em todas as áreas humanas, numa sociedade que já estava debaixo do pecado. Então, a tentação de Jesus nem se compara com a tentação de Adão lá no Éden. Então, as áreas que Jesus foi tentado, o senhor já citou aí, citou o texto de Tiago, né? Isso. Que o Tiago dizendo que ninguém diga que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado e também a ninguém tenta. Porque a tentação ela está dentro da esfera humana e nunca dentro de uma esfera divina. E aí, como Jesus venceu a tentação? Como é que a gente comenta sobre isso, irmão? Pois não, pastor. A gente percebe que Jesus utilizou-se da palavra de Deus, né? A autoridade da palavra ela é a autoridade final, né? Em qualquer âmbito de discussão, quer seja teológica, quer seja filosófica, enfim, e também espiritual. Espiritualmente falando, nós percebemos também a autoridade da palavra de Deus. Então, a gente vê em Mateus capítulo número 4, versículo número 4, se a gente puder apenas dar uma passada rapidamente para fazer a leitura, Mateus 4:4, a gente vai ver Jesus se utilizando disso, né? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí, no versículo número 7, disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E no versículo de número 10, ele diz: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Então,
uma das maneiras pela qual Jesus venceu esta tentação, a qual lhe foi submetida, né? Como bem foi falado aqui, na sua natureza, no seu contexto humano, né? Suscetível ao pecado, não pecaminoso por natureza, mas sim suscetível ao pecado. Jesus resiste a esta tentação utilizando-se da palavra, né? Inclusive o próprio Satanás ainda tenta utilizar-se também, né? Ele menciona aqui algumas vezes, não está escrito lá, né, aos teus anjos dar a ordem ao teu respeito, como que deturpando, né, fazendo uma má exegese, uma má interpretação do texto, né? Função de Satanás, tirar o texto. Palavra, né? Exatamente, tirar o texto do contexto. E aí Jesus responde a Satanás sempre utilizando a mesma frase. Perceba que é interessante até isso, né? Versículo 4, versículo 7, versículo número 10. Jesus inicia a resposta à tentação dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Então, a melhor maneira pela qual Jesus utilizou-se e nós também devemos nos utilizar, é bom frisar isso daí também, e que nós devemos nos utilizar deste tipo de artifício, né, digamos assim, para que possamos vencer a tentação, é a palavra de Deus. Daí que nós precisamos estar constantemente meditando na palavra, sermos cheios da palavra de Deus. O Salmo de número 1 diz isso, né? Meditando na tua lei de dia e de noite. Deus manda a Josué desta forma: medita na lei do Senhor, medita nesta lei. Manda em diversos momentos, todos os personagens bíblicos que estão em posição de liderança, em posição de destaque e que são tentados neles a virtude de serem cheios da palavra de Deus. E Jesus não foi diferente. Jesus utilizou a palavra para vencer Satanás, assim nós devemos fazer também. E ainda falando sobre a arma que Jesus utilizou, né, a palavra, né, nós tivemos a lição 6 falando sobre as nossas armas espirituais, e entre as armas espirituais, além da palavra, né, foi citado pelo autor, a oração e o jejum. Vamos para a próxima tela, por favor. Resistindo à tentação, todos somos tentados, rejeita a tentação e arrependa-se. Então, irmão Ramon, todos somos tentados. Isso é uma máxima que não se tem como negar. Sim, senhor, pastor. A gente já falou aqui, né, já abordou sobre isso, que todo mundo passa por isso. Não é? No Hebreus capítulo 12, versículo 1, vai falar sobre isso, né? E um termo interessante que a palavra carreira ali, que até está no esboço, né, que a superintendência disponibiliza, a palavra carreira fala de um peso. Então, veja, é um peso que a pessoa carrega, é um fardo que a pessoa carrega. Então, todos estão sujeitos a isso. E o que vale salientar por mais que nós estamos sujeitos a isso, mas nós temos alguém, voltando ao texto, que pode socorrer o que está sendo tentado. O segredo é o arrependimento. E, voltando, pastor, rapidamente, eu não quero ser redundante, mas, feito o senhor falou, Jesus venceu através da oração, jejum e a leitura da palavra. Tem muita da gente que, para que ler a Bíblia? Só a oração resolve. Para que ler a Bíblia? Só o jejum resolve. Jesus usou aí os três aí. Oração, jejum e palavra. Eu acho que esses três, andando bem em conjunto, dá certo, pastor. Não tem como dar errado. Eu acho incrível, irmão Alessandro, que a vida cristã é tão prática e tão simples. Que, observe, palavra, jejum e oração são coisas tão simples, são coisas tão básicas, que às vezes as pessoas vão buscar soluções enigmáticas para tentar resolver determinadas coisas. Perfeito. E às vezes se cria, muitas vezes, crendices, fórmulas mágicas para vencer a tentação. Uma vez eu vi alguém dizer assim que visitou um determinado círculo cristão, em que a pessoa ensinava que para vencer a tentação, ela deveria dizer todos os dias, deveria dizer assim: está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Aí o que acontece com isso? É que depois essa pessoa, conversando comigo, ela disse assim: olha, eu não tenho... Ela não fazia parte, né, de nossa igreja, né, está em outro ciclo cristão. Olha, eu não tenho paz. Eu não tenho paz. Eu disse, mas também
Eu até brinquei com uma pessoa, disse assim, mas também tu todo dia fica dizendo, está amarrado em nome de Jesus, tu amarra, olha, Satanás solto já é um problema, imagina ele amarrado do teu lado, entendeu? Então, ficam buscando fórmulas mágicas para resolver problemas, que na verdade a Bíblia assim, deixa de maneira tão clara. Como é que Jesus venceu a tentação? Venceu com a palavra. Como é que Jesus venceu a tentação? No momento da tentação, o que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava jejuando. No momento da tentação, o que é que Jesus fazia que era constante na vida de Jesus? Oração. Então, são fórmulas tão simples que se todos nós atentássemos para essas fórmulas simples que são pragmáticas que a Bíblia mostra, então eu penso que teríamos muito mais pessoas envolvidas, muito mais pessoas fortalecidas na igreja, porque estão observando esses princípios da palavra. Perfeito, pastor. E assim, se o senhor me permite ainda colocar um endosso no que já foi dito, na lição 6, o pastor Osiel foi muito feliz quando ele citou essas 3 armas que Jesus usou para vencer. A palavra, quando ele disse está escrito, por 3 vezes está escrito, está escrito, está escrito. A prática do jejum, Jesus estava jejuando, e a oração, Jesus estava orando. Mas, pastor, se o senhor me permite, baseado na própria lição aqui, onde fala sobre o subtópico 2, que é rejeitando, né? Rejeite a tentação, eu vejo aqui uma 4ª arma, pastor, indispensável. Foi falado de 3, mas eu vejo 4. O texto diz no capítulo 4, versículo 1, e Jesus cheio do Espírito Santo. Uma forma de vencer a tentação é estar cheio do Espírito Santo. Por isso que Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Obviamente que a oração, o jejum e a palavra são ferramentas indispensáveis. Ninguém está descartando aqui. Mas essa 4ª, eu não sei se é porque eu sou apaixonado demais pelo Espírito Santo, não pode ser esquecida. O versículo 22 do capítulo 3 de Lucas diz assim, veja bem, aqui tem um mistério aqui. E o Espírito, isso aqui foi antes da tentação. E o Espírito Santo desceu, diz o texto, sobre ele, sobre Jesus, em forma corpórea. O Espírito Santo desceu. Jesus, ele é habitado pelo o Espírito Santo, habita em Jesus aqui. O texto é claro. Ele, como ser humano, assim como nós, foi a habitação do Espírito. Então, por isso que no versículo 1 do capítulo 4 diz que ele estava cheio, porque ele já estava sendo habitado pelo Espírito. É por isso que na lição, pastor, na página 66, aí o pastor fechou com chave de ouro. No subtópico 2, quando ele fala sobre rejeitar a tentação, ele cita aqui uma célebre frase que é atribuída a um reformador, né, Martim Lutero, quando diz, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles instalem ninhos. Aí ele diz assim mais embaixo, ele cita o texto de José, que conseguiu fugir, né? Ele cita o texto de Jó, que conseguiu também suportar, mas ele diz assim, olha, assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas, aí ele fecha, com a força do Espírito Santo, essa 4ª arma aqui, né? Eu diria a primeira, porque antes de citar a palavra, ele foi habitado pelo Espírito. Mas com a força do Espírito Santo, podemos evitar que ele nos domine, que o mal nos domine. Então, pastor, eu penso que, adentrando ainda mais no texto, poderíamos acrescer essa ideia. O Espírito Santo é fundamental na hora de enfrentarmos a tentação. Porque se eu não estiver com o Espírito Santo, minha mente está vazia. Ela vai estar disponível ali para Satanás, porque ser tentado não é pecar, não tem problema, não é pecado ser tentado. Pecado é ceder. É quando o Tiago diz isso, né? Isso no capítulo 1, acho que é o versículo 14. Né? Ele diz isso, ele deixa muito claro. Por isso que Jesus não pecou ao ser tentado, não é? Diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela seu próprio desejo carnal, não é? Aí ele diz, versículo 15, depois, havendo a concupiscência, o desejo carnal, né, concebido, olha aí, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então não existe nenhum pecado em ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Então, quando o Espírito Santo ele toma a minha vida,
Não é que ele vai tirar meu livre-arbítrio, não é isso. Mas quando ele deixa de não só estar presente, não é? Mas de alguma forma presidindo a minha vida, eu consigo, pastor, dizer não ao pecado. E isso, claro, já é resultado da vida de oração, resultado da vida de jejum, de renúncia, né? Tem até o hino da harpa, peço salvo engano, 75, né? Diz: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Então, a gente percebe que a questão da tentação, nós estaremos sempre sendo o objeto dessa tentação, seja a tentação externa ou a própria natureza, como o texto de Tiago que o senhor leu, né? Isso. Cada um é tentado quando atraído por sua própria concupiscência. Aqui na Nova Almeida Atualizada diz assim, versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, ser tentado enquanto o indivíduo está no nível da tentação não é pecado. Exato. É situação natural de sua vida cristã. Agora, quando essa tentação, aí entra o relacionamento com Deus, quando essa tentação ela recebe a permissão por vontade minha, que o pecado passe a dominar, então aí é que o escritor diz assim, olha, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Isso é um... Pois não. Antes do senhor falar, e assim, pastor, eu acho que é interessante dizermos também que ninguém deve se achar um super-herói. Isso. Não aguentou, corra, faça feito José. Soltou lá a túnica, ele não quis nem saber e fugiu. Porque alguém diz, não, eu sou forte. Opa, a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então, a ideia é o seguinte, a natureza interna, pastor, que pecaminosa, quero dizer, ela é mais forte do que o próprio diabo. Porque o diabo ele está fora, ele só entra se eu abrir. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Resistir, né? Aí a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele que foge de mim quando eu resisto. Agora em relação à tentação, Paulo disse, em relação à prostituição, fugir. Ele não manda resistir, ele diz fugir. Inclusive ele disse que nós devemos fugir da aparência do mal. Então ninguém aqui tem que dar um de super-herói, não. De 8 a 80 anos, está tudo no mesmo barco. Então, é melhor fugir, se refugiar em Cristo, pedir socorro e, com certeza, a gente vai conseguir vencer, pastor. Eu ia frisar justamente isso, ministro, porque uma das maiores dificuldades que a gente encontra na natureza humana é que a gente é engoldado justamente por ela. A gente é enganado, iludido, ludibriado por ela mesma, fazendo com que a gente queira confiar na nossa própria força, quando a gente, na realidade, é fraco. Pastor, veio à mente um texto de Jeremias, capítulo número 17, versículo de número 9. Ele diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Ele está resumindo essa discussão da gente aqui, dizendo, olha, o nosso coração é perverso, ele engana. Quando a gente confia nas nossas próprias... Inclusive, a própria palavra faz menção disso, dizendo maldito o homem que confia no próprio homem e maldito o homem que confia no seu braço. Né? Então, veja que a palavra de Deus ela é muito clara quando ela menciona de que a gente não pode, sob hipótese alguma, confiar nos meus próprios instintos, porque os meus instintos estão maculados pela minha natureza, que é pecaminosa, tendo em vista o meu pecado original, que percorreu toda a descendência humana e me atingiu. E aí, me atingindo, eu tenho que ter a consciência clara de que quando eu estou comigo mesmo, eu preciso ser fatídico. Eu não confio em mim mesmo. Eu confio no Espírito Santo que em mim habita. Como é que eu vou resistir então, irmão André, se eu não confio em mim mesmo? Você não precisa confiar em você. Você precisa confiar no Espírito Santo que habita dentro de você.
como o ministro Alessandro mencionou aqui, ele é uma das armas essenciais para que, sendo cheio do Espírito Santo, eu possa resistir à tentação e não cair no engano e no engodo do meu próprio coração. E tem até uma música que diz assim: ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Exato. É quando o indivíduo se sente forte, ele já está à beira de um abismo. Quando ele se sente fraco e tem a consciência de sua fraqueza, a primeira coisa que ele faz é orar. Por que oramos? Porque nos sentimos fracos. Por que oramos? Porque temos consciência da nossa total dependência de Deus, que sem Ele nada podemos fazer. E como venceremos a carne? O próprio autor deixa claro, né, que nós devemos correr, devemos fugir, porque Satanás a gente resiste. O outro inimigo, que é o mundo, a gente vence com a nossa fé, João diz. Mas a carne, o que é que a gente faz? A gente foge. Nosso tempo já estourou, irmão Ramon. O que é que a gente pode, rapidamente, o conselho que o senhor pode dar ao professor que está nos assistindo neste momento? Bem, querido professor, não é? Com certeza essa lição vai ser maravilhosa, os alunos terão bastante dúvida, não é? E possa ser que alguém possa perguntar ao senhor ou à senhora o meio para a gente vencer a tentação, né? Uma coisa que eu digo é evitar a ociosidade, pastor, não é? A gente viu aí um exemplo rapidamente, Davi, não é? Recebeu a primeira profecia de Natã usado por Deus, dizendo: vou te tirar por detrás das malhadas, colocarei o teu nome entre os grandes. Aí Davi ficou muito ocioso. Capítulo 11 do livro de 2 Samuel, versículo 1, vai dizer que era costume dos reis saírem para a guerra. Foi o que Davi fez? Ficou em casa. E a gente viu aí que a ociosidade gerou aí uma destruição. Mas Davi disse: Senhor, pequei contra o céu, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então o conselho é evitando, pastor, a ociosidade. Irmão André? Pois não, pastor. Frisar e mencionar de que nós, quando estamos falando e mencionando sobre tentação, nós não podemos de maneira nenhuma brincar ou deixar que a tentação ela tome espaço ao nosso coração. Nós precisamos ser diretos, nós precisamos ser, como já dissemos aqui, enfáticos com a tentação. Né? Resistir àquilo que precisa ser resistido, negar a mim mesmo, negar os meus desejos que vão me conduzir às minhas paixões, aos meus afetos, que são corrompidos pelo pecado que muitas vezes tenta me dominar. Então, através da palavra de Deus, do jejum, da oração, façamos igual o Mestre, o nosso Senhor Jesus, e resistamos. Se houver a falha, o erro, nós temos um advogado perante o nosso Deus Pai, que é Jesus Cristo justo, que pode nos ajudar a vencer e nos perdoar através da confissão de pecados, como vimos na nossa lição anterior, e através do arrependimento sincero, voltando atrás e não cometendo mais aquilo que havia nos levado à queda. Ministro? A palavra de Deus nos diz, o Evangelho no livro de João: não pequeis. Mas ele não para aí, ele diz: mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. No capítulo 1, versículo 9, ele diz: e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O ideal é que não caia a tentação, mas se cair, se arrependa, confesse o pecado, busque ajuda, porque ainda há solução. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Presbítero André, por favor, nos dê esta honra. Pois não, pastor. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença nós estamos. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade rica e maravilhosa de aprender a Tua palavra. Nos ajuda, que possamos aplicá-la em nossos corações e resistirmos ao pecado e resistirmos às tentações. Nos dá força, nos enche do Teu Espírito Santo. Ajuda cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo. Em o nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a lição de número 9 com o tema Resistindo à Tentação no Caminho. Na próxima semana veremos a 10ª lição com o título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial.
Se inscreva, ative o sininho e compartilhe a nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.